A relevância do discernimento, irmãos. Efésios 5, de 6 a 13. Os irmãos acompanhem a leitura, está sendo ainda ali visto, mas nós vamos aqui ler na Escritura. Efésios 5, de 6 a 13. Diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto de Efésios 5, de 6 a 13, de fato, destaca a necessidade, a importância, a relevância, como temos o tema dessa pregação, do discernimento. A relevância do discernimento, a importância de discernir o que é espiritual, o que é humano, o que é carnal, porque há uma diferença entre humano e carnal, embora a Bíblia cita algumas expressões que o sentido, quando se fala de carne e como se fala de algo humano, é o mesmo, mas na língua que foi escrito o texto, há uma diferença. E aquilo também, discernir aquilo que é diabólico, que é satânico. Então, espiritualizar demais tudo quanto acontece, ou demonizar, não é o nosso caso, não é o caso do cristão. Mas nós reconhecemos a importância do discernimento justamente para fazer essa diferença, essa leitura, essa procura de buscar diferenciar aquilo que acontece em nossas vidas, na vida da igreja, da família e pessoalmente. Tanto é que o versículo 10 diz: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir aquilo que é agradável ao Senhor, ou seja, o que é da vontade de Deus, que está expressa nas Escrituras. Não é? Alguém já disse, e é até uma pergunta para concílio pastoral, a vontade toda de Deus, ela, obviamente, ela não chegamos à conclusão de que ela esteja nas Escrituras, toda a vontade de Deus, mas toda a vontade de Deus para nós, expressa a nós, ela se encontra nas Escrituras, porque sabemos que a palavra revelada, ela tem esse objetivo, ele tem esse sentido. Discernir, irmão, significa provar o que é agradável ao Senhor e rejeitar as obras infrutíferas das trevas, não é? Daquilo que é mal, e expondo-as à luz, como o texto disse, para que elas sejam manifestas. Ou seja, nós precisamos discernir essas questões, expondo-as à luz, para que possamos ter uma visibilidade melhor. Essa luz é a luz da iluminação da palavra, trazida pelo Espírito Santo, que faz com que nós possamos discernir entre uma coisa e outra. O discernimento, irmão, segundo essa passagem, não é apenas uma capacidade intelectual, porque alguém pode confundir a capacidade intelectual com discernimento. Não é esse caso. É um discernimento espiritual. Aqui tem a ver também com uma postura, uma conduta de vida cristã. Então, discernir aí nesse sentido. Nós colocamos à prova, nós examinamos, nós sondamos, nós fazemos essa ação, essa atitude
com o objetivo de podermos discernir o que é bom e o que é mal, segundo a palavra, e trazermos para as nossas vidas como prática. Irmãos, desde o Éden, no Éden, que temos ali a expressão, não é? Da origem do mal, e o mal não começou no Éden. Isso é uma questão muito de tratar, não é? Até em seminários e estudos bíblicos, mas o mal é anterior ao Éden, ele já existia, mas a queda original que nós chamamos, o pecado original, desde o Éden, para nós a teoria bíblica é a teoria criacionista, não é? Hoje nossos filhos aprendem a teoria evolucionista. Os colégios batistas, pelo menos, e os confessionais têm liberdade para colocar as duas, não é? Mas precisa colocar aquilo que é tido como explicação científica, mas temos a liberdade também de colocar aquilo que cremos, né? Uma vez que temos escolas confessionais, no nosso caso as escolas batistas, não é? Nós entendemos, irmãos, que ali no Éden houve então a queda e a necessidade de discernimento em relação às nossas ações, às nossas vidas. Não é só pecado que torna a prática do discernimento um desafio, irmãos, mas também nós temos a ação satânica, diabólica, colocando joio no meio do trigo, como Jesus contou em uma de suas parábolas. E não nos cabe, não nos compete separar ou discernir no momento exato que temos da igreja quem é joio e quem é trigo. Inclusive isso, o próprio Cristo disse que será na consumação dos séculos, ou seja, no final da era, não é? Na consumação da volta de Cristo é que isso ficará claro. Mas nós percebemos, irmãos, a diferença. E nós percebemos a ação da presença, sim, do joio no meio do trigo. Nós não vamos estar com uma lupa procurando quem é joio e quem é trigo, até porque nós precisamos, e se formos usar uma lupa, precisamos olhar primeiro para nós. Mas, irmãos, é inegável a importância do discernimento em relação ao que tem acontecido no meio da igreja. No modo geral, a igreja brasileira, a igreja no sentido planetário e até, irmãos, na igreja local. Nós não estamos isentos dessa necessidade. Nós aqui, Piba, não estamos isentos, em hipótese alguma, da necessidade de discernimento espiritual para algumas questões que nós vamos levantar aqui pela misericórdia e graça de Deus. Então, há necessidade, irmãos, da prática do discernimento, não apenas em períodos de confusão religiosa, confusão no meio da igreja. Convenhamos hoje, irmãos, há uma confusão, há umas ações no meio da liturgia de culto, no congregar, em alguns segmentos cristãos, ditos evangélicos, que faz com que nós possamos fazer essa apuração, esse discernimento, se isso vem de Deus ou é uma coisa louca mesmo que tem ocorrido. Gente levantando e trazendo profecias, trazendo doutrinas, ensinos que não condizem com a palavra. E quer saber mais os irmãos, aliás, vocês sabem isso muito bem, esses segmentos, essas igrejas, elas estão lotadas de gente. Elas estão cheias de pessoas que estão ali, muitas vezes, para ouvir um ensino herético, uma conduta herética, um desvirtuar dos aspectos de culto. É claro que toda família tem a sua forma de educar, aliás. Nós batistas temos a nossa maneira, e com uma avenida enorme, de uma diferença de cultuar, da liturgia do culto. No nosso caso aqui, nós temos uma forma de proceder, que passa pelo viés histórico, mas que estamos abertos não a novidades em si, mas aquilo que é novo, também dentro de uma cultura que seja aceita pela palavra. Mas, irmãos, o que temos visto, lamentavelmente, hoje em alguns segmentos, em algumas igrejas, encabeçados, obviamente, por líderes, por pastores, que inclusive o termo até é rejeitado por alguns, porque preferem outros títulos, como apóstolos, não é? Ou profetas mesmo. E nós percebemos então, irmãos, a necessidade
de discernimento quando estamos diante de um momento de confusão, como é o que nós temos visto hoje. Então precisamos desse discernimento e precisamos de forma contínua, mas mais ainda no tempo de hoje. Então eu vou trazer aqui alguns aspectos, alguns pontos, como eu chamo, em relação à necessidade de discernirmos uma coisa de outra. Primeiro, é preciso discernir entre a verdade e a mentira. É preciso discernir. Isso que parece ser tão claro, que o que é verdade, o que é mentira, mas às vezes nós percebemos que há uma guerra declarada entre a verdade e a mentira. Porque às vezes a mentira parece ser verdade, é dita como verdade. Principalmente se ela for repetida. É natural do ser humano abraçar aquilo como verdade, mas é mentira. E a mentira, ela tem um nascedouro, ela tem uma origem. A mentira não provém de Deus. A mentira provém do diabo. E a Escritura, inclusive, diz que o diabo é o pai da mentira. E aquele que pratica a mentira, há, inclusive, uma condenação. Porque muitas vezes nos prendemos às questões morais e éticas, sim, mas esquecemos de que a própria Escritura diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, não entrarão na pátria celestial. E nós percebemos, irmãos, então, que a fonte da mentira é o diabo, mas também nós temos a necessidade de divergir entre mentira e verdade, porque a fonte da verdade, a origem da verdade é o próprio Deus. Por isso que Jesus disse tão claramente, e nós não cansamos de repetir, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Uma verdade que para nós é uma verdade absoluta. E nós percebemos, irmãos, então, que esse primeiro embate entre a verdade e a mentira aconteceu no Éden. Aconteceu no Éden. E foi quando o homem ficou entre o certamente morrerás, que Deus disse, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, certamente morrerás. Se você provar desse fruto, e a questão aqui, irmãos, não nos vamos prender que fruto era, a árvore, esses detalhes, a questão foi a desobediência. Foi dada uma ordem, foi dado um comando, e homem e mulher desobedeceram. Então, lá no Éden, o certamente morrerás, ele foi confundido, ele foi interpretado, trazido pelo diabo, como certamente não morrerás, disse a serpente em Gênesis 3:4. É claro que vocês não vão morrer, disse Satanás. E ele começa tudo com uma pergunta, pode notar. Deus disse que vocês não podem comer de nada do jardim, de nenhum fruto. Ó. É assim que sempre vem a questão deturpando a palavra, porque Deus disse, podem comer de todas as árvores, fruto de todas as árvores, apenas aquela. E eu falando ontem às mulheres virtuosas, à tarde, e trazendo sobre que voz você tem escutado, uma palavra reiterada em nossos corações, e que transmitimos ontem às mulheres. Muitas vezes nós percebemos que quando se diz não a alguém, parece que é para dizer, vá em frente, faça, porque chama a curiosidade o não. Isso é aceito até, embora com perigo, por crianças, porque se dissermos a uma criança, meu filho, ali tem uma tomada, não toque, ou não passe por ali, que você pode tropeçar, pode acontecer isso, parece que para ele é como se dissesse vá, porque enquanto ele não foi matar a curiosidade do que é, o não para ele é um sim, muitas vezes para aqueles que têm crianças pequenas, não é? Para matar a curiosidade, mas isso cabe em criança, mas não em crentes, principalmente crentes que já têm um caminho no Evangelho. Então o ser humano abraçou a mentira e não a verdade. Por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 21, se não for projetado, aliás está ali, você pode também abrir sua Bíblia, diz, não lhes escrevo, porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade, nenhuma mentira procede da verdade.
Então, irmãos, é preciso discernir claramente aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Se fosse o nosso foco aqui nessa manhã, nós íamos dizer o desafio, o empenho que alguém faz para persistir numa mentira. Cria-se muitas situações para esconder uma mentira, desde que a pessoa comete, realiza, ela fica procurando meios para esconder uma mentira, e fica mentindo, até quando se descobre. Porque hoje não são apenas as câmeras que nos fazem com que venhamos a ser filmados em todos os lugares que estamos. Todos. Mas também algumas condutas, algumas mentiras, elas vêm à tona, elas vêm à luz e trazem muitas vezes escândalo, trazem dor, trazem implicações para aqueles que estão envolvidos. Então, irmãos, é preciso discernir mentira de verdade. Não existe esse negócio de mentira, é mentira branca, não é? Não tem. Mentira é mentira, verdade é verdade. Segundo, é preciso discernir entre o verdadeiro e o falso. Porque parece que hoje, irmãos, está muito complicado. E eu não estou falando nem em questões de notícia, noticiário, as informações. Não. Em relação ao Evangelho, que é o nosso caso aqui. Tratarmos em relação às condutas cristãs, em relação à igreja de Cristo. Hoje algo que parece ser verdadeiro, mas é falso. E o falso está tendo ares, está tendo o nome de verdadeiro. O falso é falso, ele não é verdadeiro. Que coisa simplória, mas na prática isso tem sido um desafio. O falso pode ter aparência de verdadeiro, pode até passar por verdadeiro, mas a essência é falsa. Quando trazida à luz da palavra, nós vamos perceber que é falso. Jacó, irmãos, nós sabemos muito bem, não era Esaú. Não era. Mas ele se fantasiou muito bem, passando-se por Saul. Como nós sabemos que pode ser a conduta de alguém querendo demonstrar algo que não é. Parece até ser verdadeiro, mas é falso. Isso, irmãos, nas relações humanas é muito comum, irmãos. É muito comum. Por isso que chamamos muitas vezes a atenção dos nossos filhos. Quem quer casar aqui é muito bom, mas é muito bom você ver. Traga uma lupa com você. Porque embora você não vai saber tudo, porque você só vai saber mesmo de fato, você convivendo, não tem jeito. Mas observe se o rapaz que você está olhando e dizendo, esse aqui é um abençoado que Deus está me dando, note algumas condutas dele. Note como ele trata a mãe dele. Se a mãe está viva, note como ele trata a mãe principalmente. Note se ele é um trabalhador e não um preguiçoso. Perceba se ele está vindo à igreja só por causa de você. E depois que casam, ele vai para outro canto e você vem para cá. Se lamentavelmente você não segui-lo para acompanhá-lo, porque ele vai exigir. Então é bom sondar. E assim também para os rapazes, olhem muito bem. É bom refletir. Porque, irmãos, não importa só, ainda quinta-feira estava falando sobre isso, não importa só quem a gente faz a escolha, com quem a gente escolhe, mas quem vai caminhar conosco nesse caminho aí. Quem vai trilhar esse caminho. Então, há uma porção de pessoas e condutas falsas. E aí se cabe muito bem que cada um traga para si, eu estou trazendo para mim, porque prego para mim também. Prego primeiramente para mim, né? Se agindo assim, nós não temos nos enquadramos como hipócritas, como fariseus. Há falso testemunho, irmãos.
a falsa acusação, a falso juramento, a falsa língua, que destrói muita coisa, falsas notícias, falsa humildade, gente querendo demonstrar que é humilde sem ser, e não vai esconder por muito tempo, porque as pessoas percebem claramente alguém que quer fazer uso de uma falsa humildade. Falsos irmãos, nós temos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos e até, irmãos, falsos cristos que têm surgido. Por isso que 1 João capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo João ele diz: amados, não acreditem em todo espírito. Olha aí, não acreditem em todo espírito. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo, espírito como a essência daquilo que é trazido como algo maravilhoso. Pode ser alguém olhando e dizer: é uma bênção na vida da igreja, isso aqui vai fazer com que nós sejamos pujantes em muitas áreas. Então, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, a essência vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então, irmãos, é preciso discernir o verdadeiro do falso. E isso é através do dom do discernimento, que é dado não apenas a alguns, mas toda a igreja precisa buscar. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Terceiro, irmãos, é preciso discernir entre zelo e fanatismo. Entre zelo e fanatismo. O zelo tem sido chamado de fanatismo algumas vezes, e o fanatismo tem sido chamado de zelo. Mas são diferentes. E é preciso discernirmos. Um é diferente do outro e muito. Não é pouco, é muito. O zelo é sempre, irmãos, uma virtude. O zelo é uma virtude. O fanatismo não. O fanatismo é uma tragédia. O zelo é uma virtude. Inclusive, a questão quando a gente entra no ciúme, não é? Há o ciúme de cônjuges, ciúme em relação a algumas áreas da vida. As pessoas perguntam: pastor, isso é pecado? Existe uma diferença que a Escritura faz entre ciúme e zelo. Por isso que a Bíblia até diz que Deus tem ciúme de nós, não é? Esse ciúme é um zelo, ele zela pela nossa vida. É o esposo e a esposa que zelam um pelo outro. É o pai e a mãe que zelam pelo filho e vice-versa. Esse ciúme não é doentio. Esse ciúme não mata. Esse ciúme nem é ciúme na sua essência, é zelo. Então é zelo. É o cuidado. É o tratar bem. Embora sendo imperfeitos, como todos nós somos, mas nós nos empenhamos para zelar, para cuidar. Isso é benéfico, irmãos. É saudável, traz vida no seio da família, pessoalmente, na vida da sociedade. Mas, irmãos, quando temos o fanatismo, é de fato uma tragédia. Irmãos, um dos ambientes que o fanatismo tem campeado, ele tem sido muito presente, é o meio cristão. Não vou dizer nem religioso, o meio cristão. Muito fanatismo. Às vezes não se traz a lupa do Evangelho, da Escritura, para averiguar se aquilo ali é só uma euforia, é só um oba-oba, é só uma novidade, que vai trazer dor, vai trazer dano à igreja, na sua doutrina, na sua comunhão, mas com um pragmatismo muitas vezes ferrenho. Se está dando certo, é bom, então vamos implantar, vamos trazer. Irmãos, não temos dúvida que se algumas condutas aqui e nas igrejas batistas da nossa convenção, não vou nem partir para outras, nós fôssemos fazer algumas condutas, algumas práticas, nós teríamos aqui muita gente chegando. Porque o ser humano, ele por si mesmo, ele gosta de ver e de materializar a fé.
Ele gosta. Eu não sou particularmente contra a unção com óleo, não. Mas não venham me dizer que ungindo com óleo, você vai ser mais abençoado, você vai ser mais santificado, você vai ser mais próspero. Nada disso. Eu vejo a unção com óleo com um objetivo bíblico, simbólico hoje, e alguns até não tenho como heresia, alguns que dizem, já passou, já foi. E eu não discordo, de alguma maneira, embora percebo a biblicidade na conduta, e nós percebemos então, irmãos, um fanatismo, lamentavelmente reinando em algumas pessoas, e refletidos na vida da igreja, refletidos na nossa esfera cristã, na cristandade, não é? E percebemos, irmãos, que as cruzadas do século 12, 13, não é? Em nome do zelo, muitas vidas foram destroçadas, foram ceifadas, tanto no lado cristão, encabeçado pelas cruzadas dos séculos 12 e 13, como também no lado judaico e muçulmano. Rachou o Oriente e o Ocidente. Não estou falando nem esses grupos radicais islâmicos, não. Falando do racha, da dor que trouxe as cruzadas, que alguém tinha que ser batizado à força. Tinha que ser cristão, ou senão morria. Ou era cristão, ou convertia a Cristo, ao cristianismo, ou senão morria. E nós percebemos que isso trouxe um dano, e em vez de zelo, foi fanatismo. Fanatismo. O fanatismo, irmãos, ocorre quando há uma intromissão da intolerância no zelo, e uma dispensa, se joga fora o senso crítico. Fanatismo, ele vem com a roupagem, com a vestimenta, parecidíssimo com zelo, mas é fanatismo. Então há essa intromissão, essa troca, essa leitura estereotipada. Mas também nós percebemos que no fanatismo se dispensa o senso crítico. O senso crítico. E nós alertamos aqui, porque a gente ouve, vez por outra, alguém dizendo, não deve julgar o outro. Porque a Bíblia diz que é errado julgar uns aos outros. Quem foi que disse a você? Naquele ponto ali, que Jesus estava dizendo, primeiro, antes de você julgar o outro, fazer juízo de valor do outro, você olhe primeiro para si. Porque muitas vezes você está vendo aquilo que é pequenininho na vida do outro, quando tem algo enorme em sua vida. Então, antes de falar do outro, que é seu irmão em Cristo, olhe para a sua vida. Veja como está a sua vida. Mas a Escritura não condena em lugar nenhum. Ao contrário, ela incentiva. Nós podemos exortarmos uns aos outros, quando necessário. Isso faz parte da missão e visão dessa igreja. Então, irmãos, os fariseus e sua hipocrisia, lá em Mateus 23, 13 a 28, Jesus criticou os fariseus por seu legalismo extremo. Era tido como um zelo, mas era legalismo. E nos atentemos entre a diferença também entre o legalismo e o antinomismo. Porque o legalismo vem e diz, olha, é preciso uma série de restrições. Temos que fazer aqui, cumprir todas essas regras. Ninguém que entrou aqui, a classe membresia está aí, os irmãos de mais tempo, não foi dado uma lista daquilo que você pode e que você não pode fazer. Nós, igreja, entendemos, igrejas batistas, que o crente precisa discernir o que é espiritual, o que é humano, o que é carnal, o que é diabólico. Ele precisa discernir. Aqui nós damos doutrina. Aqui nós pregamos doutrina, pregamos Bíblia. Estudamos a palavra, por isso que não queremos estudar nada diferente a não ser a palavra. Para que o crente saiba a sua conduta. E não confunda legalismo com zelo. E o antinomismo também é prejudicial. O outro extremo é o quê? É sem lei nenhuma, pode fazer tudo o que você quiser. Irmãos, há anos atrás surgiu
é doutrina, é um segmento tido como evangélico até, que eles pegam o aspecto de que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados. E a Escritura diz que ele morreu. E uma vez que ele morreu e já levou todos os nossos pecados, olha a deturpação. Então, o que eu fizer nessa carne, eu estou livre, eu não estou pecando, porque Jesus levou todo o meu pecado na cruz. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é bíblico, irmãos? Isso é uma deturpação do ensino bíblico. Então, os fariseus, Jesus não os alisou. Assim como eles estavam no encalço de Cristo, procurando uma falha do mestre, mas Jesus também não os poupou, porque eles eram dignos de palavras duras em relação à sua conduta. Jesus criticou os fariseus por seu legalismo extremo e que os levava a julgar os outros sem viver a verdadeira fé. Então, irmãos, é necessário discernir entre zelo e fanatismo. Para não me delongar muito, mas, irmãos, conheci, vocês também, alguns aqui, conheceram, gente que cuspia fogo, gente muito fervorosa, e que bênção, irmãos, que bom, trazido com equilíbrio, que maravilha, mas se foi se enveredando, foi-se, inclusive se achando mais santo que o outro, chegando a dizer até que chegou, alguns saíram até daqui, achando-se que o nível de espiritualidade estava muito maior do que outros, então saíram do nosso meio, criaram sua própria comunidade, mas nós percebemos que alguns destes, eles hoje nem no Evangelho estão, nem no Evangelho. Alguns, graças a Deus, conseguiram aterrissar, sair do pedestal e estão hoje vivendo uma espiritualidade sadia. Louvado seja Deus. Mas outros não. Eu espero que ninguém se escandalize, mas eu tive colegas, e eu estou olhando ali o pastor Antônio Martins e outros pastores aqui, e os crentes mais antigos. Eu tive colegas que, irmãos, eram bem-sucedidos, bem fervorosos no tempo de seminário, zelosos, homens espirituais, homens de oração. Às vezes eu os via na sala de oração, dobrando os joelhos, clamando. Eu digo, meu Deus, me dê graça, porque eu não tenho, estou com dificuldade de fazer isso aqui que ele está fazendo. Ser um homem de mais oração, dedicar-se à oração mais, leitura da palavra. Mas hoje estão distantes do Evangelho. Alguns até se consideram ateus, outros agnósticos, estão distantes do Evangelho de Cristo. Confundiram zelo com fanatismo. Mas, irmãos, um quarto e último aspecto em relação a discernimento que nós necessitamos colocar diante da igreja. É preciso discernir entre a vontade de Deus e a vontade própria. Isso é claro. Não é óbvio isso, irmãos? Como os outros pontos eram óbvios. O que é mentira, o que é falso é falso, o que é verdadeiro. Mas a nossa vontade, muitas vezes, ela pode ser confundida com a vontade de Deus. E nós interpretarmos aquilo que nós queremos, a nossa vontade, como se fosse vontade de Deus, e não é, e nunca foi. É fácil chamar a vontade própria de vontade de Deus. Às vezes tem pessoas que até que dizem assim, não, é vontade de Deus, eu estou sentindo. Eu estou sentindo que é vontade de Deus fazermos isso. Quando vontade de Deus não implica em sentir ou não sentir. Ela está expressa nas Escrituras, precisa ser bem interpretadas, texto e contexto. E esse negócio de sentir, é claro que a gente é composto também de sentimentos, mas não é o ponto forte. Às vezes você pode não sentir nada em um culto. Você não pode nem talvez chegar aqui e nem se emocionou. Não sentiu a presença. Eu acho muito difícil também, irmãos. Mas pode ser que aconteça. Mas isso não quer dizer que Deus, com a sua graça, esteve presente.
Isso não quer dizer que você está em pecado. Isso não quer dizer que o ambiente aqui é um ambiente que está distante do aspecto de culto. Não. Não vivemos por sentimentos. Nós vivemos por fé, a Escritura diz. Então, irmãos, é preciso discernir vontade própria e vontade de Deus. Em Mateus 6, 9 a 10, a oração de Jesus, que Jesus nos ensinou como modelo, não para ser falada aleatoriamente ou repetidamente, sem observarmos o sentido, é uma oração modelo. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem alguns aqui que em algum momento confundiram essa leitura. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Quando sabemos que a nossa vontade, e nós temos vontade, mas em relação à vontade de Deus, precisamos deixar claro o que é vontade de Deus e o que é vontade própria. Porque muitas vezes a sua vontade própria, ela está envolvida, ela vem no bojo, não é? Com aquilo que você quer e que você visualiza com seus olhos físicos, tangíveis, limitados. Você vê o momento. E quer por maléfica força, porque divina força não é. E quer por maléfica força, humana força, dizer que é vontade de Deus, quando não é. Nós sabemos muito bem quando Samuel foi ungir um novo rei de Israel, que só assumiria o trono depois. Mas Saul, que foi escolhido por Deus, já tinha sido rejeitado. Não há dúvida que Saul foi escolhido por Deus. Mas ele se enveredou por outros caminhos. E Deus o rejeitou. Como ele faz com alguns líderes, com alguns pastores. Ele rejeita, ele tira de campo. Às vezes a pessoa até quer permanecer, mas ele sai. Já não tem mais a unção sobre eles. Muitas vezes querem continuar, mas foi rejeitado. A conduta denunciou. E não houve arrependimento. Porque para Saul havia, certamente, o arrependimento, voltar, mas ele não o fez. Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, e ele vê Eliabe alto, com boa aparência, né? Segundo os padrões da época, aí Samuel logo disse no seu interior: estou diante do rei de Israel. Mas Deus que vê o nosso interior disse: ô Samuel, você não vai olhar pela aparência não. Você não vai. Você vai ungir aquele que eu disser, e não é isso aí não. Então, irmãos, muitas vezes a nossa vontade, ela pode ser confundida com a vontade de Deus, e a gente atribui a Deus. E é um negócio muito sério. Você atribuir a Deus não foi de Deus, às vezes. Nasceu em você, dos seus desejos, das suas cobiças. Porque Deus não toma partido, Ele não se envereda, Ele não está no meio de coisa que muitas vezes não presta, e que você não vê. Mas Deus sabe, Deus vê. Então é preciso discernir entre vontade de Deus, irmãos, e a vontade própria. Olha, a igreja, ela precisa estar muito ligada, em sintonia com Deus, porque o agir da igreja, algumas decisões da igreja, ela precisa, e eu estou dizendo de igreja local, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus, e não a vontade dela. Tem gente que quer trazer a vontade própria, que é claro, no âmbito de assembleia, se for algo num plano humano, tem condição de dar a sua opinião, e inclusive a sua manifestação, como somos batistas. Mas, irmãos, em outras questões muito mais profundas, a igreja precisa sondar a vontade de Deus. Trago algumas considerações finais em relação a essa palavra, irmãos. Primeiro, adquira uma bagagem bíblica, para saber enxergar, avaliar e julgar todas as coisas. Adquira uma bagagem bíblica. Com a Bíblia, o ensino da Escritura. Por isso que zelamos muito pela escola bíblica.
Porque através da escola bíblica dominical, através da sua leitura devocional, fora daqui, durante a semana, você vai ter condição de, sabendo o conteúdo sadio da Escritura, você poder fazer o discernimento saudável. Segundo, rejeite qualquer interpretação particular e tendenciosa das Escrituras. Rejeite. Tem gente que vê a Bíblia com a lente dele ou dela, com as próprias lentes, e quer colocar, quer deturpar, isola-se muitas vezes um texto, nós já sabemos disso, e quer que ali, aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que ela vê, ali seja a base para a sua defesa, daquilo que ela crê, daquilo que ela pensa, e que não tem fundamento bíblico entre antigo e novo, não tem suporte bíblico. Então, rejeite qualquer interpretação particular e tendenciosa das Escrituras. Hoje tem gente procurando, observando na Bíblia, textos que possam endossar aquilo que elas pensam, aquilo que elas defendem. E nós vamos ver isso aí piorar, irmãos. Piorar. Porque por um lado vem leis, de cima a baixo, que vão impondo à igreja, e tentando abafar um discurso, não apenas daquilo que nós discordamos, dentro do âmbito da sexualidade e outros, mas há também os que chegam e advogam, e que estão em nosso meio, e pegam as Escrituras para embasarem, para endossarem aquilo que a palavra não está dizendo no seu todo. Terceiro, não imponha seu ponto de vista, seu diagnóstico, seu desejo durante o processo de discernimento. É preciso discernimento pelas Escrituras, mas quando você já vem na sua mente, no seu entendimento, de que é aquele ali, é aquilo que você pensa e você vai brigar por aquilo, então não há necessidade de dizer que você está errado. De que muitas vezes nós já temos as nossas posturas, nossas condutas, nossos entendimentos já cauterizados em relação a uma questão. E pode ser que até Jesus dizendo, é meu, é de minha vontade. Você diz, não, isso aqui não. Não aceito, não rejeito totalmente. Então, não imponha seu ponto de vista. Os bereanos, irmãos, eles tinham um costume maravilhoso de examinar as Escrituras, tudo quanto eles ouviam, e olhe, ouviam do apóstolo Paulo, o maior sistematizador das Escrituras. Eles iam examinar as Escrituras para ver se era assim. Assim deve ser a nossa postura. Então, não imponha seu ponto de vista. Eu já vi gente chegar, muitas vezes, em eleições de igreja e até em conselho pastoral, dizendo assim, não, acho que ele não tem jeito para essa coisa. E é o seu achismo. Quando em questões espirituais, eclesiásticas, não é tanto o que eu penso, o que eu acho, mas é aquilo que eu percebo pela Escritura que vai me nortear na decisão. Quarto e último, irmãos, a prática da oração é uma proteção contra possíveis enganos e consequentes desvios. A oração. Olha, oração e Bíblia, vitamina BO. Bíblia e oração. O crente que toma essa vitamina, que faz uso dela, tem discernimento. Tem discernimento. Porque a Bíblia, ela orienta, norteia, traz luz, como o texto diz, e a oração, irmãos, vai molhar, vai aguar, não é? Ela vai molhar esse entendimento. E se rejeitarmos a oração, deixarmos de lado, não, vamos só ver, não, temperar com a oração. É uma decisão, o discernimento ele nasce da Escritura, o entendimento apurado das Escrituras e da oração feita pela igreja. A igreja de Antioquia, lá em Atos 13, ela nota que foi uma decisão nem de Paulo nem de Barnabé. Não foram dos dois. Chegaram e disseram, nós estamos sentindo de Deus e em poder sair numa viagem missionária, que foi a primeira viagem missionária, que teve implicações maravilhosas, não é? Para a expansão do Evangelho. Não, a igreja reunida
orando e jejuando, cultuando ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui. O Espírito Santo de Deus disse à igreja: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho diante deles para ser realizada. Então, o que é que eu quero na realidade dizer aqui, finalizando, irmãos? Muitas questões de discernimento não nascerão do solo, de só você entender. Não, eu estou percebendo isso. Não. A igreja, se fazemos parte de um corpo de Cristo, Deus revela e Ele tem todo interesse de fazer com que esse discernimento aconteça no meio da igreja. Pela igreja, no seio da igreja. E quando vem, irmãos, pela igreja, nós sabemos que é uma bênção. Quando a igreja ora e quando a igreja pratica a palavra, conhece a palavra e conhece o Deus da palavra. Que essa palavra desta manhã, ela desça aos nossos corações e nós possamos praticar discernimento como nunca fizemos, irmãos. Porque vai ser necessário muito, se é necessário, já era, daqui para frente mais ainda. Vai ser necessário termos discernimento em tudo que nós vamos estar vendo, mais ainda acontecendo, não é lá fora tanto não, é no meio evangélico. E precisamos discernir. Amém, meus irmãos? Vamos orar, pedir ao Senhor, nós vamos pedir sabedoria e discernimento. Não é? Pedir ao Senhor discernimento para que possamos fazer a leitura correta daquilo que é devido. Senhor, nessa manhã, aqui estamos, e quando ministramos essa palavra, proferimos essa pregação, que ela seja mais do que palavra, Senhor, que ela alcance as nossas mentes e corações, e que elas venham aqui trazer o elemento necessário à igreja, à nossa igreja, às nossas vidas nesse dia. Pai bendito, batiza-nos com o dom de discernimento. Dá a cada um aqui presente, a cada membro, a cada crente nessa manhã, a cada discípulo teu, o dom do discernimento, a dádiva do discernimento. Para que possamos, ó Deus, então, verificar aquilo que provém da tua palavra, aquilo que é falso, que é verdadeiro. Possamos, ó Deus, divergir, diferenciar aquilo que é zelo, fanatismo, e aquilo que é a nossa vontade própria da tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.